3 palavras destruíram a vida de Luísa. Não há cura. Aos 27 anos, mãe de um bebê de 6 meses, ela recebeu o diagnóstico mais devastador que uma pessoa pode ouvir. Câncer agressivo, estágio terminal, apenas alguns meses de vida. Os melhores médicos do país foram categóricos. A ciência havia chegado ao seu limite. Mas Luísa se recusou a aceitar esse veredicto. O que aconteceu nos meses seguintes desafiou tudo que a medicina tradicional acreditava ser possível. Você acredita que milagres realmente existem? Se histórias de fé, superação e milagres verdadeiros te emocionam, deixa o like e se inscreva. Porque às vezes o impossível acontece quando menos esperamos. Segunda-feira, 15 de março, 9 horas da manhã. Luísa Santos, 27 anos, professora de educação infantil, estava no consultório médico segurando o resultado de uma biópsia que havia feito 3 semanas antes. Uma pequena protuberância no pescoço, que inicialmente pensou ser apenas um gânglio inflamado, havia se revelado algo muito mais sinistro. Dr. Roberto Ferreira, oncologista com 20 anos de experiência no Hospital São Rafael, olhava para os exames com a expressão grave de quem precisava dar a pior notícia possível. Luísa estava acompanhada do marido, Pedro, que segurava sua mão com força enquanto aguardavam o veredito. Luísa, Pedro, preciso ser direto com vocês. Os resultados mostram um linfoma de Hodgkin, subtipo esclerose nodular em estágio 4. É um câncer agressivo que já se espalhou para múltiplos órgãos. As palavras pareciam vir de muito longe. Luísa sentia como se estivesse debaixo d'água, ouvindo sons abafados enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Pedro apertou sua mão com mais força, tentando transmitir uma segurança que ele mesmo não sentia. Doutor, qual é o prognóstico? Pedro conseguiu perguntar com a voz embargada. Doutor. Roberto respirou fundo. Em 20 anos de profissão, nunca havia se acostumado com esse momento. Com o estágio avançado da doença e considerando a agressividade deste subtipo específico, estamos falando de alguns meses, talvez 6, no máximo 8, mesmo com tratamento intensivo. Luísa finalmente encontrou sua voz. E o bebê? Eu ainda estou amamentando o Miguel. Você precisará parar imediatamente. O tratamento que propomos é incompatível com a amamentação, e mesmo assim... O médico hesitou. Luísa, quero que entendam. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas precisam estar preparados para o fato de que este tipo de câncer, neste estágio, tem uma taxa de sobrevivência muito baixa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa olhou pela janela do consultório e viu pessoas caminhando normalmente na rua, vivendo suas vidas cotidianas, alheias ao fato de que o mundo dela havia acabado de implodir. Quais são as opções de tratamento? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Quimioterapia agressiva, possivelmente radioterapia. E se houver resposta positiva, consideraremos um transplante de medula óssea. Mas Luísa, preciso ser honesto. Estamos falando de medidas paliativas para dar a você mais tempo de qualidade com sua família. Quando saíram do consultório, Dr. Roberto entregou uma pasta com informações sobre o tratamento e alguns folhetos sobre cuidados paliativos. Luísa, sei que é muita informação para processar. Vocês podem marcar outra consulta na semana que vem para tirar dúvidas e começarmos o protocolo. No estacionamento do Hospital São Rafael, Luísa parou antes de entrar no carro e olhou para o céu azul de março. Pedro, eu não vou aceitar isso como uma sentença definitiva. Amor, o Dr. Roberto é um dos oncologistas mais respeitados da cidade. E eu respeito a opinião dele. Mas vou buscar todas as alternativas possíveis. Se tenho apenas alguns meses, vou usar cada minuto para encontrar uma saída que a medicina tradicional talvez não conheça. Naquela mesma tarde, Luísa tomou uma decisão que mudaria tudo. Se a medicina convencional havia chegado ao seu limite, ela procuraria muito além dele. Naquela mesma tarde, Luísa e Pedro se sentaram à mesa da cozinha com um notebook e uma determinação férrea. Miguel dormia no berço ao lado, alheio ao fato de que seus pais estavam lutando pela possibilidade de vê-lo crescer. Pedro, eu não vou desistir, Luísa disse, olhando diretamente nos olhos do marido. Não pelo Miguel, não por nós, não por nossa família. Se existe uma chance, por menor que seja, eu vou encontrá-la. Pedro,
engenheiro de formação e naturalmente cético, sentia-se dividido entre o desespero e a necessidade de apoiar a esposa. Luísa, o Dr. Roberto é reconhecido nacionalmente. Se ele diz que... Ele disse o que a medicina convencional oferece. Mas e se existir algo mais? E se em algum lugar do mundo alguém já encontrou uma forma diferente de abordar isso? E se existem fatores que a medicina tradicional não considera? Eles passaram a próxima semana pesquisando obsessivamente. Luísa havia pedido licença médica da escola municipal onde dava aulas, e Pedro havia negociado trabalho remoto para estar ao lado da esposa. Leram sobre terapias experimentais nos Estados Unidos, tratamentos integrativos na Alemanha, protocolos de imunoterapia em Israel, casos de remissão espontânea documentados em revistas médicas internacionais. Foi durante essa busca incansável que encontraram doutora Ana Maria Souza, uma médica brasileira que havia estudado medicina integrativa na Europa e trabalhava em São Paulo com uma abordagem diferenciada para casos considerados impossíveis pela medicina tradicional. Doutora Ana Maria tem uma filosofia completamente diferente, Luísa explicou para Pedro após uma ligação de 2 horas com a médica. Ela não rejeita a medicina convencional, mas acredita que existem outros fatores cruciais que influenciam a cura: estado emocional, espiritualidade, nutrição, conexões sociais, propósito de vida. Luísa, isso soa como... Como o quê? Como desespero? Talvez seja. Mas prefiro morrer tentando todas as possibilidades do que aceitar passivamente uma sentença que talvez não seja definitiva. Doutora Ana Maria concordou em receber Luísa em sua clínica na capital. Durante a consulta de 3 horas, ela explicou sua filosofia de trabalho. Luísa, eu não prometo milagres nem curas mágicas, mas acredito profundamente que o corpo humano tem uma capacidade de autocura que a medicina tradicional ainda não compreende completamente. Vamos trabalhar em múltiplas frentes. Você continuará com o tratamento convencional? Sim. Mas vamos adicionar nutrição terapêutica, práticas de redução de estresse, atividade física adaptada, apoio psicológico especializado e, principalmente, trabalharemos no fortalecimento da sua vontade de viver e do seu sistema imunológico. A abordagem de doutora Ana Maria era científica, mas holística. Ela havia reunido evidências de diversos estudos internacionais, mostrando como fatores psicológicos, nutricionais e espirituais podiam influenciar positivamente o prognóstico de doenças graves. Paralelamente ao protocolo oncológico do Dr. Roberto, Luísa iniciou um regime intensivo com doutora Ana Maria. Mudou completamente a dieta, eliminando açúcar refinado, produtos industrializados e carne vermelha. Passou a consumir grandes quantidades de vegetais orgânicos, frutas antioxidantes, suplementos específicos para fortalecer o sistema imunológico e chás de ervas medicinais com propriedades anti-inflamatórias. Começou também a frequentar um grupo de apoio onde conheceu outras pessoas que, como ela, se recusavam a aceitar prognósticos fatais como sentenças definitivas. Foi lá que ouviu a primeira história de uma cura inexplicável. Quinta-feira à noite, sala pequena no subsolo de uma igreja comunitária no centro da cidade. 15 pessoas sentadas em círculo, todas unidas por uma característica comum. Haviam recebido diagnósticos devastadores da medicina tradicional e se recusavam a aceitar esses prognósticos como verdades absolutas. Luísa chegou nervosa para sua primeira reunião do grupo Esperança Além da Medicina. Não sabia o que esperar, e parte dela se sentia estranha por estar ali. Mas quando Regina, a coordenadora do grupo, começou a falar, Luísa soube que havia encontrado sua tribo. Bem-vindos, queridos. Para quem é novo, meu nome é Regina. Há 6 anos, os médicos me deram 2 meses de vida devido a um câncer de pâncreas que havia se espalhado para o fígado. Hoje estou aqui, completamente livre da doença, não porque a medicina estava errada sobre a gravidade do meu caso, mas porque ela não conseguiu prever a capacidade do meu corpo de se regenerar quando todos os fatores se alinharam. Luísa ouviu histórias que desafiavam tudo o que pensava saber sobre medicina e possibilidades de cura. Fernando, professor universitário de 45 anos, havia sido curado de um tumor cerebral considerado inoperável após aderir a um protocolo rigoroso de jejum intermitente, meditação diária e visualização criativa. Márcia, fisioterapeuta de 50 anos, havia vencido um câncer de mama triplo negativo combinando quimioterapia com acupuntura, reiki
e uma transformação completa no seu estilo de vida. Não estamos aqui para negar ou minimizar a ciência médica, explicou Regina com clareza. Estamos aqui para expandir as possibilidades de cura. A medicina tradicional trata a doença de forma isolada. Nós tratamos a pessoa inteira: corpo, mente, emoções e espírito. Durante a partilha, Luísa contou sua história para o grupo pela primeira vez. Quando terminou, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Dona Antônia se aproximou com um sorriso caloroso. Minha filha, você tem o olhar de quem vai vencer essa batalha. Eu vi esse mesmo olhar no espelho há 12 anos, quando os médicos me disseram que eu tinha 3 semanas de vida por causa de um câncer que havia tomado conta do meu fígado. E o que a senhora fez, Dona Antônia? Orei muito, claro, mas também mudei absolutamente tudo na minha vida. Minha alimentação, meus pensamentos, minhas relações, minha rotina e, principalmente, nunca aceitei que aquelas 3 semanas eram tudo que eu tinha pela frente. Hoje tenho netos que nem existiam naquela época. Luísa saiu da primeira reunião com algo que não sentia há semanas: esperança genuína. Não era negação da gravidade de sua situação, nem desprezo pela medicina convencional, mas uma confiança real de que existiam caminhos complementares que podiam fazer a diferença. Começou a frequentar o grupo religiosamente. Nas terças-feiras participava de sessões de meditação guiada focada na cura. Nas quintas, era o grupo de apoio emocional. Nos sábados, praticava yoga terapêutica adaptada para pacientes oncológicos. Aos domingos, independente de sua religião específica, participava de momentos de oração e gratidão, prometendo que, se fosse curada, dedicaria parte significativa de sua vida a ajudar outras pessoas na mesma situação. 2 meses depois do diagnóstico inicial, Luísa fez seus primeiros exames de controle. O que os médicos viram nos resultados deixou todos completamente perplexos. Sexta-feira, 15 de maio, exatamente 2 meses após o diagnóstico que mudou tudo. Luísa estava na sala de espera do Hospital São Rafael, acompanhada de Pedro e sua mãe, Dona Isabel, que havia viajado do interior de Minas Gerais para estar com a filha durante os exames. Doutor Roberto chamou Luísa para seu consultório com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Não era a gravidade habitual dos encontros anteriores, mas também não era a alegria. Era algo entre surpresa, confusão e cautela científica. Luísa, antes de discutirmos os resultados dos exames, preciso fazer algumas perguntas sobre seu tratamento. Claro, doutor, pode perguntar. Você fez algum tratamento adicional além da quimioterapia que prescrevemos aqui no hospital? Luísa hesitou por um momento, temendo que o médico desaprovasse sua abordagem integrativa, mas decidiu ser completamente transparente. Sim, doutor. Estou seguindo um protocolo de medicina integrativa com a doutora Ana Maria Souza, em São Paulo. Mudei drasticamente minha alimentação. Estou fazendo meditação diária, yoga, participo de um grupo de apoio, trabalho aspectos emocionais e espirituais. Dr. Roberto assentiu lentamente, fazendo anotações. Entendo. Luísa, vou ser direto. Estes resultados são bastante incomuns para o tipo e estágio do câncer que você tem. Ele virou o monitor do computador para que ela pudesse ver as imagens dos exames mais recentes. Quando você foi diagnosticada há 2 meses, havia lesões evidentes e significativas em múltiplos grupos de gânglios linfáticos, no fígado, no baço e nos pulmões. Hoje, observando estas imagens, essas lesões diminuíram dramaticamente de tamanho. Luísa sentiu o coração acelerar e uma mistura de esperança e medo invadindo seu peito. Doutor, isso significa... Isso é uma coisa boa? É extremamente positivo. Mas também é inesperado do ponto de vista estatístico. Normalmente, com este tipo específico de linfoma e neste estágio de progressão, mesmo com resposta favorável à quimioterapia, não esperaríamos uma regressão tão significativa em tão pouco tempo. Pedro, que havia ficado em silêncio até então, segurando firmemente a mão de Luísa, perguntou: Doutor, em termos práticos, o que isso significa para o prognóstico dela? Significa que alguma coisa está funcionando excepcionalmente bem. Pode ser que ela tenha uma sensibilidade incomum à quimioterapia que estamos administrando. Pode ser esse protocolo integrativo que ela está seguindo em paralelo. Pode ser uma combinação sinérgica de ambos os tratamentos. Ou pode ser
Ele pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Pode ser o quê, doutor? Pode ser que estejamos observando o início de uma remissão espontânea. É um fenômeno raro, mas documentado na literatura médica. Casos onde o próprio sistema imunológico do paciente, por razões que ainda não compreendemos completamente, começa a combater o câncer de forma extraordinariamente eficaz. Luísa sentia lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas pela primeira vez em 2 meses, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, gratidão e uma esperança renovada que ela havia mantido acesa mesmo nos momentos mais sombrios. Dr. Roberto, isso significa que eu posso, que existe uma possibilidade real de cura? Luísa, ainda é muito cedo para usar a palavra cura. O que posso dizer é que estes resultados são extremamente encorajadores e vão muito além do que esperávamos no melhor dos cenários. Vamos continuar rigorosamente com o protocolo atual e repetir todos os exames em 6 semanas. Se esta tendência positiva se mantiver ou, melhor ainda, se acelerar... Ele não precisou completar a frase. Luísa, Pedro e Dona Isabel entenderam. Havia uma esperança real, científica e tangível pela primeira vez desde o diagnóstico. Quando saiu do consultório, Luísa ligou imediatamente para a doutora Ana Maria com as mãos tremendo de emoção. Doutora, acho que o protocolo integrativo está funcionando. Do outro lado da linha, doutora Ana Maria sorriu com a satisfação de quem havia visto resultados similares antes. Mas nunca deixava de se emocionar. Luísa, você está apenas no começo de uma jornada extraordinária. 6 semanas depois, Luísa estava novamente no consultório do Dr. Roberto, mas desta vez toda a atmosfera era diferente. O médico havia chegado 2 horas mais cedo no hospital para revisar pessoalmente todos os exames com outros 3 oncologistas da equipe, conferir os resultados com especialistas em hematologia e tentar encontrar uma explicação científica para o que estava acontecendo. Luísa, Pedro, vou ser completamente honesto com vocês. Em 2 décadas praticando oncologia, nunca presenciei nada similar ao que está acontecendo no seu caso. Ele abriu as imagens no monitor com a solenidade de quem estava prestes a anunciar algo verdadeiramente extraordinário. Onde antes havia tumores claramente visíveis e preocupantes, agora existiam apenas pequenas marcas residuais, quase imperceptíveis. Os gânglios linfáticos haviam retornado ao tamanho completamente normal. As lesões anteriormente identificadas no fígado, baço e pulmões eram agora praticamente indetectáveis aos equipamentos de imagem mais sofisticados. Os marcadores tumorais no seu sangue, que estavam em níveis altíssimos e extremamente preocupantes no diagnóstico inicial, agora caíram para valores dentro da faixa de normalidade. Seus exames estão, em todos os aspectos mensuráveis, normais. Pedro segurou a mão de Luísa com força, ambos tentando processar a magnitude do que estavam ouvindo, oscilando entre incredulidade e uma alegria cautelosa. Doutor, em termos médicos, o que isso significa exatamente? Significa que, pelos padrões rigorosos da oncologia moderna, você está em remissão completa. O câncer está neste momento controlado a um nível que consideramos clinicamente indetectável. Luísa começou a chorar, mas conseguiu fazer a pergunta que mais a preocupava. E agora, doutor? Qual é o próximo passo? Agora vamos estabelecer um protocolo de acompanhamento muito cuidadoso. Exames completos a cada 3 meses pelos próximos 2 anos, depois, a cada 6 meses por mais 3 anos. Se você permanecer livre de qualquer evidência da doença por 5 anos consecutivos, do ponto de vista médico, consideraremos que você está definitivamente curada. Dr. Roberto fez uma pausa significativa, claramente refletindo sobre algo importante que queria comunicar. Luísa, preciso confessar algo como médico e como pessoa. Quando diagnostiquei seu caso há 4 meses, baseado em toda a minha experiência e formação, eu estava me preparando para oferecer apenas cuidados paliativos nos próximos meses. Sinceramente, não esperava que você estivesse aqui hoje, muito menos completamente livre de evidências da doença. Doutor, na sua opinião profissional, o que fez essa diferença tão dramática? Essa é uma pergunta fascinante e desafiadora. Pode ter sido a quimioterapia. Embora em casos estatisticamente similares, ela raramente produz resultados tão rápidos e completos. Pode ter sido esse protocolo integrativo rigoroso que você seguiu paralelamente. Pode ter sido sua atitude mental, sua rede sólida de apoio familiar e social, sua fé e determinação.
Ou, muito provavelmente, foi uma combinação sinérgica de todos esses fatores trabalhando juntos de uma forma que ainda não compreendemos completamente. Ele se inclinou para a frente, estabelecendo contato visual direto com Luísa. O que eu sei com certeza é que você me ensinou uma lição médica e humana importante. A medicina convencional é poderosa e essencial, mas talvez não seja a única variável na equação da cura. E talvez devêssemos estar mais abertos a terapias complementares e integrativas que demonstram resultados, mesmo quando não entendemos exatamente todos os mecanismos envolvidos. Quando chegou em casa naquela tarde, Luísa encontrou Miguel, agora com 10 meses, tentando dar seus primeiros passos inseguros pela sala. Pela primeira vez desde o diagnóstico devastador, ela se permitiu imaginar plenamente que estaria presente para vê-lo crescer, se desenvolver, estudar, formar uma família. O futuro que havia sido brutalmente ameaçado estava sendo restaurado. A notícia da recuperação milagrosa de Luísa se espalhou em ondas concêntricas. Primeiro no grupo de apoio, Esperança Além da Medicina, onde ela se tornou uma prova viva de que os métodos defendidos pelo grupo podiam funcionar de forma extraordinária. Depois, entre os médicos do Hospital São Rafael, onde seu caso começou a ser estudado e discutido em reuniões clínicas. Finalmente, através de redes sociais e comunicação informal, para uma comunidade mais ampla de pessoas que acompanhavam casos similares de recuperações inesperadas. Doutora Ana Maria recebeu Luísa em seu consultório uma semana após os últimos exames, radiante de satisfação profissional e pessoal. Luísa, estou orgulhosa do resultado, mas devo confessar que não estou completamente surpresa. Seu corpo e sua mente simplesmente lembraram como promover a autocura. Doutora, eu genuinamente acredito que foi essa combinação poderosa de tudo. A quimioterapia fornecendo o suporte médico fundamental, seu protocolo integrativo fortalecendo meu sistema imunológico, a meditação e yoga equilibrando meu estado emocional, o grupo de apoio me dando força psicológica e minha fé sustentando minha esperança. Mas, principalmente, acho que foi minha decisão consciente de não aceitar aquele prognóstico inicial como uma sentença definitiva. Exatamente, Luísa. A mente tem um poder sobre os processos de cura do corpo que a medicina tradicional está apenas começando a reconhecer e estudar seriamente. Seu caso vai se juntar a outros que estamos documentando meticulosamente para demonstrar cientificamente que existe um caminho complementar válido e eficaz. Luísa tomou uma decisão importante naquele momento. Doutora, quero dedicar parte significativa da minha vida a ajudar outras pessoas que estão enfrentando o mesmo terror e desespero que eu enfrentei. Quero que minha história sirva como um farol de esperança genuína. Doutora Ana Maria sorriu com aprovação. Na verdade, já temos algumas propostas concretas para você. O Hospital São Rafael quer documentar oficialmente seu caso para fins de estudo e pesquisa. Dr. Roberto está colaborando na redação de um artigo para uma revista médica internacional sobre remissões espontâneas e fatores que podem influenciá-las. Você estaria disposta a participar desse processo? Absolutamente. Se minha experiência pode contribuir para que um médico repense um prognóstico fatal ou dar esperança tangível a um paciente desesperado, eu quero participar ativamente. Nos meses seguintes, Luísa se tornou um caso de estudo fascinante. Médicos oncologistas e pesquisadores vieram de outros estados especificamente para conhecer a paciente que desafiou as estatísticas médicas. Sua história foi apresentada em congressos de oncologia, discutida detalhadamente em aulas de medicina integrativa e publicada em revistas científicas especializadas em casos raros. Mas o impacto mais profundo e significativo aconteceu no grupo Esperança Além da Medicina. Luísa se tornou uma evidência viva e inspiradora de que os métodos holísticos defendidos pelo grupo não eram apenas wishful thinking, mas podiam produzir resultados mensuráveis e extraordinários. Novos membros começaram a chegar especificamente para conhecer a Luísa que venceu o linfoma terminal. Um ano após o diagnóstico inicial que abalou sua vida, Luísa recebeu um convite que expandiria seu impacto muito além da sua cidade. Uma grande rede de televisão queria contar sua história nacionalmente. Boa noite, eu sou Carolina Mendes, e hoje no Histórias de Vida, vamos conhecer uma jornada que desafia tudo o que pensamos saber sobre medicina, fé e possibilidades de cura. Luísa Santos, de 28 anos, foi desenganada pelos médicos há exatamente um ano. Hoje, ela está aqui conosco,
completamente livre do câncer que deveria ter tirado sua vida. Luísa estava visivelmente nervosa, mas profundamente determinada a compartilhar sua experiência. Havia ensaiado mentalmente várias vezes o que queria comunicar, mas sabia que o mais importante era falar diretamente do coração, com honestidade e esperança. Luísa, conte para nossos telespectadores como foi receber aquele diagnóstico devastador. Carolina, foi literalmente o pior dia da minha vida até aquele momento. Eu tinha um bebê pequeno de 6 meses. Estava construindo uma família jovem com meu marido. Tinha planos e sonhos normais de qualquer pessoa da minha idade. De repente, 3 palavras mudaram tudo. Não há cura. E qual foi sua primeira reação? Depois do choque inicial e do desespero natural, eu tomei uma decisão que mudou tudo. Me recusei a aceitar aquele prognóstico como uma verdade absoluta e definitiva. Não por negação da realidade ou desprezo pela medicina, mas por uma esperança fundamentada de que podiam existir possibilidades que os médicos não conheciam ou não consideravam. Luísa contou sua história detalhadamente para milhões de telespectadores em todo o país. Falou sobre a importância crucial de nunca desistir, sobre buscar tratamentos complementares sem jamais abandonar a medicina tradicional, sobre o poder transformador da fé, do amor familiar e do apoio comunitário. Luísa, você realmente acredita que foi um milagre no sentido religioso da palavra? Carolina, eu acredito firmemente que milagres acontecem quando diversos fatores se alinham de forma extraordinária. Ciência médica competente, fé inabalável, amor incondicional da família, apoio da comunidade, cuidado holístico com corpo e mente, e principalmente, uma vontade férrea de viver. Minha cura não aconteceu apesar da medicina, mas em harmonia com ela, ampliando suas possibilidades. Após o programa, a vida de Luísa mudou completamente de patamar. Ela começou a receber milhares de mensagens através das redes sociais, pessoas enfrentando diagnósticos similares pedindo conselhos práticos, familiares de pacientes buscando esperança, profissionais de saúde interessados em sua abordagem integrativa. Luísa e Pedro tomaram uma decisão conjunta que mudaria o rumo de suas vidas: criar uma organização não governamental chamada Instituto Luísa Santos, Esperança e Cura Integrativa. O objetivo era oferecer apoio psicológico, orientação sobre terapias complementares, suporte espiritual e informação científica atualizada para pacientes com doenças graves e suas famílias, sempre como complemento aos tratamentos médicos convencionais. 5 anos depois do diagnóstico que deveria ter sido uma sentença de morte, Luísa recebeu oficialmente do Dr. Roberto o status médico de curada. Mas sua jornada de impacto social estava apenas ganhando força. Auditório principal da Universidade Médica São Paulo. 5 anos e 3 meses após o diagnóstico que mudou a trajetória de Luísa. Ela estava no palco, diante de 300 estudantes de medicina, residentes, médicos já formados e pesquisadores, para uma palestra sobre Integrando Possibilidades, os limites e expansões da medicina moderna. Futuros médicos e colegas da área da saúde, quero deixar claro desde o início: não estou aqui para negar, minimizar ou substituir a importância fundamental da ciência médica. Estou viva hoje em grande parte graças à quimioterapia rigorosamente prescrita e acompanhada que recebi. Mas estou aqui para sugerir respeitosamente que talvez a medicina possa ser ainda mais eficaz se considerarmos o ser humano como uma integração complexa de corpo, mente, emoções e espiritualidade. Dr. Roberto, que havia se tornado um defensor progressivo da medicina integrativa depois do caso de Luísa, estava na primeira fila. Nos últimos 5 anos, ele havia incorporado algumas práticas complementares em seus protocolos de tratamento, sempre observando resultados superiores quando os pacientes se engajavam ativamente em abordagens holísticas de cura. A medicina convencional salvou minha vida de forma inequívoca. Luísa continuou com clareza e convicção. Mas minha própria determinação pessoal, minha fé inabalável, meu sistema sólido de apoio familiar e social, e sim, práticas que vocês podem inicialmente considerar alternativas ou complementares, foram igualmente cruciais no processo de cura. Não estou pedindo para que abandonem o rigor científico. Estou sugerindo que vocês o expandam para incluir variáveis humanas que também influenciam resultados. Na plateia,
um estudante do 5º ano levantou a mão com uma pergunta pertinente. Luísa, como podemos distinguir entre tratamentos complementares válidos e cientificamente fundamentados e práticas que podem ser charlatanismo ou pseudociência? Excelente pergunta, e muito importante. A resposta responsável é: sempre integrem as duas abordagens de forma inteligente. Nunca, em hipótese alguma, abandonem tratamentos médicos convencionais comprovados em favor de algo experimental ou não testado. Mas também não descartem automaticamente terapias complementares que têm evidências anedóticas consistentes e não apresentam riscos. O ideal é que médicos e pacientes trabalhem em parceria para encontrar a combinação personalizada que funciona melhor para cada caso individual. Após a palestra, Luísa foi procurada por Dr. Sandra Lima, chefe do novo Departamento de Medicina Integrativa da Universidade. Luísa, temos uma proposta concreta. Queremos criar aqui na Universidade Médica o primeiro centro oficial de medicina integrativa oncológica da região. Você aceitaria coordenar a área de apoio humanizado aos pacientes e suas famílias? Luísa não hesitou sequer um segundo. Seria a realização de um sonho que nem sabia que tinha. Hoje, 8 anos após seu diagnóstico, Luísa coordena um centro pioneiro que já atendeu mais de 4.000 pacientes, revolucionando a forma como medicina tradicional e terapias complementares podem trabalhar em harmonia. Luísa está em seu escritório no Centro de Medicina Integrativa da Universidade Médica São Paulo, observando pela janela panorâmica enquanto Miguel, agora com 8 anos, brinca no jardim interno com os filhos de outros funcionários. Ela está grávida de 7 meses de sua segunda filha, que receberá o nome de Esperança. Na mesa de trabalho, há uma pilha organizada de cartas de pacientes agradecendo pelo apoio recebido, fotografias de pessoas que venceram diagnósticos considerados impossíveis, seguindo protocolos integrativos, e um artigo científico que ela acabou de revisar sobre o papel documentado da esperança e resiliência na recuperação de pacientes oncológicos. Pedro entra no escritório, carregando 2 cafés e o sorriso apaixonado que Luísa ama há mais de 10 anos. Como foi o dia de trabalho, amor? Intenso e gratificante. Atendemos 7 novos pacientes hoje. Todos chegaram porque ouviram nossa história em algum momento e decidiram buscar uma abordagem integrativa. 3 estão em estágios muito avançados, mas todos demonstram uma determinação impressionante para lutar por suas vidas. E você? Como está se sentindo fisicamente e emocionalmente? Luísa colocou a mão carinhosamente na barriga arredondada, sentindo Esperança se mexer ativamente. Eu me sinto profundamente grata todos os dias, Pedro. Grata por ter tido a coragem e intuição de não aceitar aquela sentença inicial como definitiva. Grata pelos médicos competentes que me trataram com ciência e humanidade. Grata pelas pessoas que me apoiaram incondicionalmente durante a jornada mais difícil da minha vida. E principalmente, grata por poder transformar minha experiência de quase morte em uma fonte de vida e esperança para outras pessoas. Você realmente acredita que sua história individual pode mudar alguma coisa em escala maior? Pedro, só neste mês recebemos mensagens documentadas de 18 pessoas que decidiram buscar tratamentos integrativos depois de conhecer nossa jornada. 7 delas já estão relatando melhoras significativas em seus quadros clínicos. Se cada pessoa que conseguimos ajudar inspira e orienta mais alguém, estamos criando uma rede exponencial de esperança que pode transformar como nossa sociedade compreende e enfrenta doenças graves. Naquela noite, Luísa colocou Miguel para dormir, como fazia religiosamente todas as noites há 8 anos. Enquanto lia uma história de aventura para ele, pensou em quantas noites durante o tratamento ela achou que nunca mais viveria esse momento simples e precioso. Mamãe, por que você está emocionada? Estou emocionada de gratidão, meu amor. Gratidão por quê? Porque às vezes, Miguel, as experiências mais difíceis e assustadoras da vida acabam se transformando nas bênçãos mais extraordinárias. E porque aprendi que nunca devemos desistir de lutar pelo que mais amamos, mesmo quando tudo parece impossível. Luísa apagou a luz do quarto de Miguel e foi para a varanda de casa, onde mantinha o hábito de meditar e orar todas as noites. Olhou para as estrelas brilhantes e sussurrou uma oração de gratidão que repetia há 8 anos. Obrigada por me dar não apenas a chance de viver, mas a oportunidade de provar que esperança e medicina
podem trabalhar juntas para criar milagres reais. Sua jornada havia demonstrado de forma inequívoca que, às vezes, o que consideramos impossível é apenas o que ainda não compreendemos completamente. E que a esperança, quando combinada com ação inteligente e fé genuína, pode literalmente salvar vidas e transformar destinos.